Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. E olha quem está aqui no cenário da varanda, nesse frio que está fazendo em São Paulo, gravando para vocês a atualização sobre o meu aparelho da Smilink, tá? Meu aparelho invisível da Smilink, que ele está aqui comigo, obviamente. Bom, começando já falando para vocês que eu já tenho um vídeo aqui no canal falando sobre esse aparelho. Eu tava usando ele há mais ou menos 1 mês e meio, 2 meses, então eu dei alguns feedbacks e também falei pra vocês por que eu escolhi essa empresa, quanto que eu paguei. Então todas as informações iniciais estão lá naquele vídeo, tá? Vou deixar ele linkado em algum lugar aqui pra você ver, aí ou você assiste esse e vai lá no outro, você vai lá no outro e assiste esse depois, você que sabe. Mas assiste os dois pra me ajudar, tá bom? E para me ajudar, se você puder, se inscreve aqui no canal antes da gente começar o vídeo. Então, vamos às informações. Bom, eu tenho que começar falando para vocês que eu me perdi nesse meio tempo, há quanto tempo que eu tô usando esse aparelho. Por que, Monique, você se perdeu? Eu estou na plaquinha 11. Eu vou usar no total 16 plaquinhas, que dão 8 meses. Mas, quando eu cheguei na plaquinha 10... eu tive um retorno da minha consulta virtual e a dentista pediu que eu fosse na consulta presencial para ver, porque ela achava que não estava encaixando direito o meu aparelho. E aí a dentista do presencial falou: Monique, vamos estar voltando para a plaquinha 8. Então, como eu tive que voltar a plaquinha, me perdi nesse meio tempo. Mas eu acredito que são isso, 6, 7, tá bom? Acho que 6, pra ser sincera. E nesse meio tempo eu tenho que falar o que pra vocês? Alguns pensamentos que eu venho tendo sobre o aparelho. Ele tem pontos maravilhosos e pontos também que são negativos que eu tenho que falar aqui pra vocês, tá? E a consulta virtual foi um ponto que me pegou de um lado negativo no começo. Ao mesmo tempo que você fala, nossa, isso é muito bom porque eu não tenho que ficar indo no dentista, isso pra mim ainda é bom. Não ter que ficar indo todo mês no dentista, pra mim é maravilhoso. Mas também te dá insegurança de eu que vou ter que ficar vendo se está bom ou tá ruim? Que foi o que meio que aconteceu comigo. E aí o meu medo era, será que quando tiver ruim, vão saber por vídeo chamada que tá ruim? Vocês conseguem entender? E, gente, deu mesmo. Logo quando eu passei na consulta, eu enviei foto da minha boca, né, do aparelho que eles pedem pra enviar, foto de frente e de cada lado. E ela pela foto falou assim, ó, tô achando que tem coisa errada no seu aparelho, vamos tá marcando uma consulta presencial. E eu achei que fosse difícil pra eles quererem marcar uma consulta presencial, sabe? Eu fiquei pensando, nossa, será que eles vão ficar enrolando pra não marcar? Porque a gente fica com medo, né? Mas não. Eu marquei a consulta presencial logo, se eu não me engano, na mesma semana ou na semana seguinte. E a dentista foi a mesma que colocou meu aparelho da primeira vez, né? Colocou os attachments. E ela, um amor, me explicou como que tem que ser, porque a gente fica receoso do quanto que a beiradinha pode aparecer. Eu vou tentar mostrar pra vocês na câmera o quanto que o aparelho aparece no dente. E quanto que ele pode aparecer, sabe? A gente fica receoso, principalmente no começo, porque essa daqui, por exemplo, ela é uma plaquinha nova. Quando você coloca uma plaquinha nova, ela fica com um pouquinho de espaço, porque seu dente tem que encaixar nela, sabe? Então é normal no começo. Mas o ideal é que quando passe os 14, 15 dias de uso, ela esteja encaixadinha certinha. E eu não tava sabendo ver isso muito bem, mas até então tava dando tudo certo, porque eu tava tendo retornos nas dentistas no online mesmo, e elas estavam falando que tava tudo certo. Só deu um ruinzinho nessa plaquinha 8, da 8, 9, 10, sabe? Vou tentar mostrar pra vocês de perto. Se vocês perceberem, os meus caninos são que geralmente tem um pouquinho mais de espaço, porque são os que precisam mais de movimentação. E eles não estavam conseguindo rotacionar. Porque o que acontece? Quando eu fui na primeira consulta, eles fizeram desgastes entre os meus caninos, para ele ter espaço para rodar. Só que
nesse meio tempo dessas plaquinhas, o meu dente não tava tendo espaço pra fazer isso aqui. O espaço parecia... É como se o espaço tivesse acabado, sabe? Então ele ficou travado, ele não tinha mais pra onde ir, porque tinha um outro impedindo. Então eu voltei na dentista, e aí eles pediram pra ela fazer mais um desgastezinho no dente, que é normal, gente, não fica assustado. É coisa de 1 milímetro, tá? Tipo, é muito pouco, não é aqueles desgastes pra colocar lente no dente, nem nada, tá? É bem pouco mesmo, e é super autorizado. Eu já pesquisei sobre, quando eu usava aparelho fixo, fizeram um desgaste no meu dente também, tá tudo sob controle, tá bom? Então ela fez desgaste e aí sim, hoje em dia eu percebo meu dente andando mais, sabe? Virando mais do que antes. Antes estava travado mesmo, só que eu precisei da consulta online pra estar percebendo este fato. Eu estava insegura antes, mas o fato de ter acontecido isso, eles já me mandarem pra consulta presencial, eu precisava falar aqui pra vocês que foi ok. Então se é o medo que você tem, tira, porque quando é preciso eles te mandam pro presencial, tá? E aí quando eu fui na consulta com a dentista presencial, ela super elogiou a limpeza dos aparelhos e ela falou que tem muita gente que não cuida em relação a isso. Eu vou deixar pra vocês também ou uma fotinho aqui do enxaguante bucal que eu uso pra fazer a higienização do aparelho, porque ela falou que tem muita gente que não faz. E aí eu fico pensando, se você tem que voltar pra uma plaquinha, que nem foi o meu caso, gente, se eu tivesse mal higienizado, eu ia colocar aquilo na minha boca de novo, sabe? Então ela tava me contando, eu vou deixar aqui pra vocês, que foi a orientação dela do que fazer. Tem que ser um enxaguante bucal sem cor, e o único que eu encontrei foi o da Oral-B, que eu deixei a fotinho pra vocês. E eu deixo, às vezes a cada 2 dias, ele embebido no enxaguante bucal alguns minutinhos, tirando que sempre que eu tiro ele, eu dou uma bela de uma escovadinha pra tirar qualquer coisa. Resquício de baba, né? Porque a gente não come com o aparelho. Então, esse fator da limpeza eu achei que eu precisava falar, porque às vezes você pode não saber com que você limpa. Não sei se é todos os dentistas que dão essa opção. Então, eu queria falar pra vocês, tá? Falando agora sobre o feedback mesmo, do que eu tô achando nesse meio tempo, os prós e contras do aparelho. Basicamente, ser invisível é uma ótima coisa, porque você não fica com vergonha de sorrir, você não fica com vergonha de tirar foto, você não fica com vergonha de ter um negócio na sua boca, sabe, gente? Essa última plaquinha 11, ela tá me dando uma dor legal, assim, principalmente que eu troquei ela agora, mas eu acho que ela foi a plaquinha que me deu mais dor até agora. Não sei porquê, mas não se compara ainda à dor do aparelho fixo. Deixando aqui um adendo pra vocês. Voltando a falar sobre a limpeza do aparelho, pra mim ela não é um contra, só pra deixar claro pra vocês. Na realidade eu só acho que é o tipo de limpeza que o aparelho necessita. Como um aparelho fixo necessitaria de uma limpeza específica para ele, não é um contra, tá? Eu acho que o único contra que eu tenho em relação ao aparelho continua sendo a mesma que eu falei no outro vídeo. O fato de você ter que tirar e pôr toda vez que você sai, que você precisa comer na rua, toda vez que você tá em casa, o tirar e pôr do aparelho é um contra. Mas ao mesmo tempo não tem o que fazer, né, gente? Se eu quisesse o aparelho que ficasse fixo na boca, eu estaria usando outro tipo de aparelho. Então, é um contra, assim, pra mim. É uma coisa mais chata do que difícil, sabe? Só é chato. Mas, se você for levar em consideração todos os benefícios que o aparelho tem, que pra mim continuam sendo, por ele ser invisível, continua sendo por ele me dar menos dor do que o aparelho fixo, ele não machuca a minha boca em momento nenhum. Nesse período que eu tô usando, ele machucou minha boca de pegar atrás ou pegar onde tem a base do aparelho, momento nenhum, gente. Um dos fatos que eu gosto muito dele é que eu consigo ver como meu dente vai ficar no final. Vira e mexe eu pego a última plaquinha, porque a gente recebe todas. Eu pego a última e fico olhando, sabe, pra ver como meu dente vai ficar. Então esse ainda continua sendo pra mim um acalento do meu coração, tá? O que eu precisei nesse meio tempo também
que eu falei com a doutora no dia que eu fui presencialmente, mas você não precisa falar com ela, você pode pedir direto no WhatsApp para eles. São os mordedores, tá? Então eu pedi para eles mordedores extras, porque os meus estavam acabando e eles enviaram direto na minha casa. Isso eu pedi pelo WhatsApp. E aí tenho feedbacks para dar para vocês, porque o que acontece? A gente tem acesso ao aplicativo da SmileLink. E não só ao aplicativo, você tem acesso a um canal no WhatsApp, né, que você coloca lá, você fala seu CPF, eles veem seu cadastro e você fala o que está precisando. Ah, eu tô precisando de uma consulta essa, eu tô precisando disso, tô precisando dos mordedores, que foi lá que eu pedi. Ah, e o meu aplicativo não atualizou sozinho. Então tudo isso, durante todo esse período, todas as vezes que eu chamei, todas as vezes foram resolvidas. Qualquer coisa que eu tinha pra falar. Às vezes pode acontecer do aplicativo não atualizar. E aí eu falava, nossa, mas tá atualizando, gente, não dava 2 segundos. Eu chamava no WhatsApp e falava assim, ai, acho que o meu aplicativo tá estranho. Eles falavam, já atualizei. Você fechava e entrava no aplicativo, tava certinho. Então pra mim não foi um ponto que nem chegou perto de ser negativo. Ele com certeza é muito positivo, porque eu sinto que eu tenho esse canal pra falar qualquer coisa que eu quiser, pra ter o respaldo. Então por se estar tratado um aparelho mais tecnológico, que você não vai ficar indo na dentista, eu me senti acolhida mesmo. Eu senti que eles dão um suporte bom pra gente, sabe? Eu queria mostrar pra vocês como que é o aplicativo. Eu vou mexer aqui e vou colocar aqui na câmera pra vocês, tá? Vou gravar e aí eu vou falando com vocês. No aplicativo, que nem vai aparecer aí pra vocês, a gente tem essa parte de tratamento. E aí quando eu clico em acompanhe aqui, eu consigo ver como que tá. Então aqui vocês conseguem ver que eu tô na minha plaquinha 11 de 16. Essa rodinha do lado é desde o 0% do meu tratamento, eu tô 63%. E aí tô usando essa plaquinha há 4 dias, faltam 80 dias pra terminar o meu tratamento. E aí 80 dias pra terminar o tratamento, sem usar contenção, né? Porque depois são 3 meses a mais para uso da contenção, tá? Vou terminando mostrar aqui o aplicativo, que na parte de plano de tratamento você consegue ver tanto o seu plano de tratamento em PDF quanto as movimentações planejadas, que é o videozinho que eu deixei para vocês no primeiro vídeo. Desculpa, gente, tinha acabado a bateria da câmera e eu dei uma carguinha nela pra gente terminar o vídeo só, tá? Então vamos lá. Agora que a gente está chegando no final do vídeo, eu queria mostrar pra vocês uma coisa que ficou na dúvida no outro vídeo, que me perguntaram bastante, e falar um pouquinho sobre, que foi a contenção. O que acontece, gente? Tanto na época que eu usei o aparelho fixo, quanto agora eu vou ter que usar uma contenção durante minha vida, tá? Quando eu terminar o aparelho, então quando eu terminar o período, as 16 plaquinhas, eu vou usar uma contenção igualzinho o aparelho, vou mostrar pra vocês, durante 3 meses, o dia inteiro. E depois dos 3 meses, sempre pra dormir. Isso tanto quando eu usava o aparelho fixo, quanto agora vai ser necessário, tá bom? Então, eu vou deixar um take aí mostrando pra vocês mais ou menos as duas em comparação. Bom, gente, então vamos lá para a comparação delas duas. Essa primeira que eu estou mostrando para vocês é a plaquinha 12, que é o aparelho em si, é o alinhador. Você pode ver que ela tem as entradinhas ali para os attachments, para os dentes que eu tenho que movimentar mais, e ela é bem fininha. Tinham me perguntado se era difícil dormir, então vocês podem ver que ela realmente é fininha. E essa outra que eu tô mostrando para vocês é a contenção. Ela já não tem as entradinhas dos attachments e o material dela é um pouquinho mais opaco. Então eu queria mostrar aí a diferença para vocês. O material é rígido, mas não é nada que incomode. E por fim, vocês vão me perguntar, Monique, você tá vendo a diferença no seu dente? O que você tá achando? Você já viu muita diferença? Vi diferenças bem sutis, gente. Eu senti que meu canino desceu um pouquinho mais, que ele tá encaixando, mas é tudo tão lento que você fica até meio imperceptível. Parece que você se acostuma com o que você tá vendo.
Só que eu tô percebendo eu olhando bastante no espelho e sorrindo, fazendo, sabe? Olhando e sorrindo. Então eu acho que isso é um bom sinal. Eu quero muito trazer aqui pra vocês no final desse processo. Eu espero que meu dente esteja como ele está na contenção. E eu quero muito dar esse feedback pra vocês, porque eu sei que é uma alternativa que muitas pessoas estão buscando hoje em dia, tanto é que estão criando aí várias empresas em relação a isso, ao aparelho invisível, né? Então, quero muito trazer meu feedback pra vocês. Por enquanto é isso. Qualquer dúvida que tiverem a mais, deixem nos comentários, por favor. Com certeza eu vou responder, tá bom? Um beijo e até a próxima. Tchau!